máximo. Aí você olha um 80 mil, a gente começa a ficar meio que, ai meu Deus, mas isso era super normal aqui no Brasil. Sim, super normal. O Maracanã já teve públicos inimagináveis para o dia de hoje. E aí a gente entrou nessa era do padrão FIFA, né? Que a gente chama que é um padrão de segurança também. Por outro lado, é óbvio que tem questões de segurança e de responsabilidade com o público. Mas a gente acaba sentindo falta daquele clima da multidão espalhada. Para quem viveu o Maracanã antigo, né? Aquele de cimento que eu não tive tempo de pegar. Eu já peguei aquele Maracanã dividido em arquibancada amarela, arquibancada verde, branca, azul e a geral lá embaixo ainda peguei um pouquinho da geral, depois virou cadeira azul, mas era um Maracanã apaixonante, assim, com milhares de bandeiras, fogos, muita festa dentro do estádio. Eu particularmente sinto muita falta disso, acho que a gente podia achar o meio termo disso. Acho que a última reforma do Maracanã acabou que o estádio perdeu muito da sua essência. Não sei se a gente consegue recuperar isso lá pra frente, eu lamento por esse lado, mas a gente vive uma nova era do futebol. Ao mesmo tempo, a gente tem visto ultimamente um cenário num caminho inverso. A gente viu os estádios diminuindo e aumentando a sua segurança, e agora tem alguns casos espalhados pelo mundo de estádios crescendo. É o caso do Azteca, que passou por uma reforma e depois ampliação de novo. O Monumental de Nunes, no River Plate, eles aumentaram o estádio e ainda estão pensando em ampliar ainda mais. O Boca Juniors também já tem um projeto pronto para ampliar o seu estádio. Então, quem sabe a gente não faça esse movimento de volta, né, para ampliar os estádios, e que isso possibilite também a volta do povo aos estádios, né, porque ultimamente o que a gente tem visto no Brasil é cada vez mais uma elitização no preço dos ingressos e até pela limitação de quantidade de torcedor, né. Então, quanto mais espaço dentro do estádio, mais você consegue trabalhar esse preço de ingresso e trazer de volta o povo para dentro do futebol. Tem um fenômeno interessante que acontece no Brasil, que é a paixão pelo futebol, ela é implacável, né? A gente olhava e sempre teve na nossa cultura, né, na nossa essência, na nossa formação de amor para quem ama futebol, esse Maracanã que recebia na geral, por exemplo, para o ingresso super popular, o torcedor que a gente chama de torcedor raiz, né, Vini Casagrande? Aquele torcedor raiz mesmo. E esse torcedor hoje, ele está muito distante do seu estádio, porque os estádios acabam, os times precisam também, por suas organizações, melhorar o seu plano de sócio e, obviamente, ser mais justo com quem paga mensalmente e ajuda ao seu clube. Isso é um pensamento até bacana, mas acaba excluindo aquelas pessoas que não conseguem comprar o seu ingresso e são também apaixonadas por futebol, porque o futebol é um esporte de massa, né? E aí a gente várias vezes fizemos entrevistas em volta do Maracanã, pegamos crianças ali que ficam ali em volta. E aí, você já foi ao Maracanã, o menino com a camisa do Flamengo? Você lembra esse dia? Lembro. Não, eu nunca entrei no Maracanã. E muita gente nunca entrou, ou se entrou era antigamente porque conseguia comprar o ingresso, porque tinha o ingresso popular. Talvez nesse momento, o que seria natural era... Agora o futebol é um esporte mais elitista, muito elitizado, e acaba que vai afastando. Não! O povo continua apaixonado pelo futebol e ele podia ser acarinhado. Essa mudança podia voltar a acontecer e eu sempre brigo aqui por isso nesse programa. Ter pelo menos ali uns 5 mil, uma capacidade de 3 mil, sei lá, mas com ingresso a um preço popular, para que essas pessoas pudessem também conseguir ver o que é a sua paixão, que é o futebol, né? Eu concordo plenamente com vocês, mas sendo bem realista, eu acho que isso aí está muito distante e fica cada vez mais distante. É só a gente ver, por exemplo, uma Copa do Mundo. Gente, não é barato ir para uma Copa do Mundo. Eu estava vendo matérias lá de preço. Né? Nunca foi, mas aqui no futebol brasileiro e sobretudo no futebol carioca, para mim, isso aí, esquece. Mas tá sabe muito qual longe, a gente muito pode longe ver? mesmo. A final única de Libertadores. Pois você exclui todo mundo. Por isso que eu sou contra a final única. E a gente debateu isso aqui quando a Copa do Brasil se tornou final única. Eu falei sobre isso também. Porque, teoricamente, você acaba excluindo a massa, o povo brasileiro. E assim, gente, não é nenhuma crítica. Eu frequento o jogo no Maracanã. Frequentar jogo no Maracanã hoje, jogos do Flamengo, é totalmente diferente dos anos 2000, que eu frequentei graças à minha mãe, que me levava graças a esse setor. Por exemplo, quantas vezes minha mãe já me levou na geral, porque ela não tinha dinheiro para comprar em outros setores. Sim. Ou até mesmo cadeira azul na época, por conta disso. Por conta desses setores serem do povão, sabe? Hoje em dia não tem mais isso. É um público totalmente diferente. E repito, não é uma crítica, só que é constatação. O público é diferente. Mudou o perfil do público. Hoje é muito mais teatro, como a gente gosta de dizer. E assim, pode falar, cara. Não, é que é um caminho muito perigoso, né? Porque ao mesmo tempo que o futebol está muito caro e os clubes justificam também os preços mais caros para pagar suas contas, o futebol hoje só consegue
ser essa potência financeira porque ele conquistou o povo antes. Porque se o futebol não tivesse audiência, não tivesse o público, não tinha dinheiro. Então, assim, precisa achar o equilíbrio nisso. E só para completar a informação, na final da Copa de 50, no Maracanã, o público foi de 199.854 pessoas. Põe aí, tem de uma invencibilidade de 92 anos, sem perder na estreia do torneio. A última vez que isso aconteceu foi na Copa de 34, que é a segunda edição da história, que foi disputada na Itália. Na ocasião, o Brasil perdeu para a Espanha por 3-1, sendo eliminado logo no início, tá? É uma das poucas vezes também que o Brasil sai na fase de grupos, que na verdade, gente, essa organização de fase de grupos, ela mudou durante a história da Copa do Mundo. De lá para cá, são 17 vitórias e 3 empates, que representam aí um aproveitamento de 81,8%. O Brasil só perde na estreia em 34 e em 30 também, que foi uma Copa organizada pelo Júlio Rimet de uma forma assim, vamos fazer uma competição para ser da Copa do Mundo, juntar todas as seleções. Os europeus ficaram assim, o Uruguai resolveu, não, pode fazer aqui. E aí na época, a gente imagina 1930, tinha que pegar um navio, 16 dias para chegar, e aí só 4 seleções da Europa decidiram participar e fizeram então assim a Copa do Mundo. Naquela ocasião, só levaram jogadores no Brasil do Rio de Janeiro, porque a Federação de São Paulo estava meio brigada com a CBD, que era o que hoje é a CBF, e não mandou os seus atletas. Então só foram jogadores aqui do Rio, foram até o Uruguai, pegaram uma carona com um barco que estava vindo da Europa, e o Brasil não foi tão bem assim nessa Copa. Em 34 também o Brasil não foi bem. E depois, papai? Depois passou o carro. Aí depois... Que enciclopédia você, Eu amo a Copa do Mundo. E todas as vezes que a seleção brasileira foi campeã, nos 5 títulos, ela ganhou todas as estreias e não tomou mais um gol. Olha! Mas vocês, ontem eu estava até pensando sobre isso. Vocês concordam que essa Copa do Mundo vai ser a mais difícil da história? Difícil? Não sei. Pelo menos desde quando eu comecei a acompanhar a Copa. Eu não sei, de 98 pra cá. Eu não acho que não. Vai ser a mais difícil. Eu acho que não. Primeiro, tem mais um jogo. Segundo, tem questão de clima. Terceiro, Isso aí calendário. Mas já aconteceu que envolve outras vezes. Futebol mundial. Sim. Quarto, Sempre são 3 países sede. Porque, teoricamente, se o Brasil ficar em Tem segundo, vai ter que ir para outro país, com um clima totalmente diferente, uma outra estrutura. Enfim, a gente nunca viu as seleções da prateleira de baixo tão próximo das seleções da prateleira de cima. E daí, por isso que eu acho que não vai ser mais difícil. Você imaginaria a gente chegar aqui e falar assim, nossa, o Brasil vai pegar Marrocos, e o Brasil nem é tão favorito assim? Ou melhor, Sim. pode não ser favorito. Ser difícil pro Brasil. Difícil para tudo. todo mundo. Para conquistar Eu a acho que Copa para do todo Mundo. mundo também tem... Para quem era mais fraco, hoje não é tão difícil Então, quanto antigamente. É isso que ele tá falando. falando. Mas sabe o que eu acho que não, Vini? Eu acho que realmente as Mas prateleiras... você consegue elas... mencionar uma de cabeça, uma Copa que tenha sido mais complicada? Você fala assim, nossa, uma Copa mais difícil do que essa. Eu acho que muitas. Olha só, a prateleira realmente... Não estou falando para a seleção brasileira, Não, sim, eu estou falando de modo entendo. geral. A prateleira, ela tem se aproximado cada vez mais. A gente está globalizando tudo. As pessoas, os países que precisava importar o Zico para saber como é que era o futebol no Japão. Hoje não precisa mais ser tão assim desse Esquece, jeito. sim. Você tá tudo globalizado. Você já consegue se aprimorar em várias coisas, né? Então o futebol tá a todo vapor na sua atualização, né? E aí, por isso, as prateleiras vão, porque vai todo mundo estudando para a prova. Se só eu tenho o papel da prova, você e ele, ninguém mais tem, só nós 3 vamos ser os especialistas da prova. Mas se todo mundo ganhou a matéria e todo mundo está estudando, é natural que todo mundo vai tirar mais nota boa. E aí a prateleira vai equalizando tudo ali. Mas eu acho que não vai ser a mais difícil, por quê? As zebras sempre existiram na Copa, sempre. E quanto mais você tem zebras, mais números de zebras, mais chance você tem de ter 2 zebras, 3 zebras. Então eu acho que vai passar muitas seleções que vão dar tudo de si na primeira fase e que a gente sabe que algumas grandes seleções, elas vão passar em segundo ali e às vezes quase não passam, porque há um entendimento de Copa. Esses primeiros jogos são muito assustadores, né? E é o que eu falo, às vezes é aquela concentração que te faltou, que faz você perder, por exemplo, pro Haiti, que é uma seleção bem mais fraca. Então, às vezes, passa para uma próxima fase uma zebra. Talvez nessa Copa vão ser mais. E aí a gente vai ter uma Copa que eu não sei se ela vai ser mais equilibrada, mas não a mais difícil. Acho que ela é mais imprevisível, porque ela é mais difícil para quem é mais Você forte. não concorda que só o fato de ser mais equilibrado já se torna mais difícil? Esse é o ponto. Sei. No meu ponto de vista é isso.
Porque eu nunca vi, de verdade, sim. desde quando eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo, e assim, estudando as outras Copas, vendo Netflix com a Copa de 70, eu nunca vi uma Copa do Mundo tão equilibrada. Até porque nunca viu com tantas seleções, né? A gente falava não, eu nem tô botando Haiti. A gente falava de Copa com 15 Panamá. seleções. 15, 14, 19. Quantas tem? 40? 48. 48 seleções. É muita gente. Fala, Caio, você ia falar alguma coisa? É muito difícil a gente definir se ela é a mais difícil ou a mais fácil, porque ela é heterogênea, né? Ela é mais difícil, talvez, para as maiores seleções que estavam acostumadas a ser soberanas sobre as demais, só que ela é a mais acessível para os países com menos recursos, né, no futebol. E aí não é uma exclusividade da Copa do Mundo. É o que a gente conversou essa semana aqui sobre o futebol moderno. O futebol reduziu o espaço, aumentou a intensidade, tem a parte física que hoje conta muito mais do que antigamente, você consegue nivelar muitas vezes por baixo o jogo, outras vezes não, a gente continua vendo alguns bons jogos, mas o jogo em si ele ficou muito mais equilibrado e com muito mais possibilidade das zebras, como a Fernandinha falou. Então, ao mesmo tempo que ela pode parecer mais difícil para o Brasil, para a França, para a Argentina, ela é mais acessível para outras seleções que antes não sonhavam com isso. Um exemplo, o Marrocos. Há um tempo atrás, se o Marrocos fosse jogar com o Brasil, a gente ia ficar aqui debatendo de quanto que ia ser, 4, 5, então, hoje mas não. o que eu acho mais difícil. Mas numa fase de grupos, a sua chance de pegar uma seleção muito mais difícil era maior do que você pegar uma seleção mais fácil. Entende? Não, quando eu falo mais difícil é ser campeão, tá? Não estou levando em consideração só a primeira fase ou só a mata-mata. É de ser campeão, porque, querendo ou não, você tem mais um jogo a disputar. É mais um jogo complicado. Então, enfim, eu não lembro assim de chegar numa Copa do Mundo com tantas seleções sendo favoritas e as seleções, repito, da prateleira de baixo tão próximas das seleções da prateleira de cima. Eu avisei a vocês, tá? O Léo Pereira não tem o desejo de deixar o Flamengo por deixar, só para dizer que foi para a Europa. Pelo contrário, a ideia hoje dele é permanecer no Flamengo, fazer história no Flamengo e fincar o seu nome ainda mais na história da instituição Flamengo. Segundo informações do jornalista Antônio Carlos, o Flamengo monitora a situação de João Gomes e avalia uma possível investida para repatriar o volante. Revelado pelo clube, o jogador segue muito bem visto internamente pela sua intensidade, qualidade na marcação e identificação com a torcida. O cenário no futebol inglês pode favorecer uma negociação, já que seu atual clube estuda ajustes financeiros após o rebaixamento. Nos bastidores, a diretoria rubro-negra entende que João Gomes agregaria força, dinamismo e experiência ao meio-campo. Além do aspecto esportivo, pesa a favor o forte vínculo do atleta com o Flamengo. O clube acompanha os desdobramentos do mercado e não descarta apresentar um projeto para tentar viabilizar seu retorno no futuro. Agora eu quero saber a opinião de vocês. João Gomes será um bom reforço? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.